No Natal, eu estava trabalhando dobrado no pronto-socorro. Meus pais e minha irmã disseram para minha filha de 16 anos que não tinha lugar para ela na ceia. Ela teve que dirigir sozinha para casa e passou o Natal em uma casa vazia. Eu não briguei, só tomei uma atitude. No dia seguinte, meus pais acharam uma carta na porta e começaram a gritar. Na véspera de Natal, eu cheguei em casa umas 23h45, exausta. Tinha acabado de fazer massagem cardíaca num homem que dizia que só estava cansado, mas ele já estava ficando roxo. Foi uma noite puxada. Quando vi as botas da Abby perto da porta, pensei que alguém tinha se machucado. Aí vi o casaco dela jogado na cadeira. A mala ainda estava fechada. Ela estava encolhida no sofá, dormindo de um jeito apertado. Estranho, como se nem confiasse no lugar onde estava. Fiquei parada ali, tentando entender. Ela deveria estar com meus pais naquela noite. Ela só tinha pedido para dirigir sozinha uma vez. Tinha acabado de tirar a carteira e estava orgulhosa disso. Até saiu mais cedo de casa, para ser educada. Meu marido e eu estávamos trabalhando à noite. Então o plano parecia bom, até deixar de parecer. Abby, falei baixinho. Ela abriu os olhos na hora, como se nem estivesse dormindo de verdade. Oi, o que você tá fazendo aqui? Perguntei. Ela se sentou devagar. Obrigada. Eles disseram que não tinha lugar. Lugar onde? Pisquei. Na mesa, ela respondeu, mas a voz falhou. Tentou disfarçar com o ombro encolhido. Não adiantou. Disseram que não estavam me esperando, que já tinha gente demais. A avó falou que não dava para puxar outra cadeira de última hora. Ela parecia irritada, como se eu tivesse atrapalhando. Mas você chegou na hora certa. Sim, certinho. Ela disse que a avó ficou surpresa quando abriu a porta, como se eu tivesse aparecido no dia errado. Depois falou que não tinha cama também. Disseram que não queriam que eu fosse embora tarde, mas também não sabiam onde me deixar. Então fui embora. Alguém se ofereceu para te levar? Perguntei. Não. Fiquei olhando para ela. Pelo menos deixaram você comer. Ela deu outro de ombro. A mesa estava cheia. A Lily estava no meu lugar de sempre. O vô falou com ela como se fosse princesa. Ninguém olhou para mim. Aí a avó falou, a casa tá cheia esse ano. E a tia Janelle só concordou. Então eu fui embora. Ela olhou para a mesa e disse, fiz uma torrada. Virei e vi, uma fatia de pão fria, em cima de um papel toalha, tava meio dobrada. Do lado, meia banana. Esse foi o jantar de Natal dela. Senti uma dor no peito. Não era raiva, ainda não, era aquele frio no peito antes de algo se partir. Eu nem tava com fome de verdade, ela disse. Foi aí que os olhos dela começaram a encher d'água. Ela tentou segurar. Deus, como tentou. Olhou para cima, pescou forte, mordeu o lábio, como se quisesse engolir o choro. Eles fizeram parecer que eu estava errada. Ela sussurrou, como se aparecer sem ser esperada fosse uma falta de respeito. E aí ela chorou, devagar, sem som, como torneira pingando. Eu ia levar uma torta, ela disse, mas achei que já teria comida lá. Sentei do lado dela e abracei seus ombros. Ela encostou em mim na hora, como se estivesse segurando tudo até aquele momento. Depois de um tempo, ela limpou o nariz na manga e disse, eu sei que eles não gostam de você, mas achei que comigo era diferente. Você achou que era só com o menino. Ela sentiu. Eles nem disseram isso com raiva. Falaram como se eu fosse só um problema prático, como se eu fosse uma cadeira dobrável para a qual não tinha espaço. Não fui dormir logo. Fiquei sentada na cozinha, olhando para a mala dela, ainda fechada. Ela tinha feito as malas com tanto carinho. Tinha escolhido o suéter que a avó disse que gostava. Levou uma lata de biscoitos que ela mesma fez. Abri a geladeira. Não tinha nada especial. A gente não tinha feito um plano B de Natal. Por quê? Porque a gente confiava neles. É isso que não consigo aceitar. Não foi a torrada fria, nem a falta de comida, nem o fato dela ter voltado para casa sozinha no escuro. Foi o jeito que eles olharam nos olhos dela. Essa menina doce, meio desajeitada, corajosa. Ela chegou no horário, com biscoitos e um sorriso. E eles disseram, não tem espaço para você. Mas o que eles queriam dizer não era que faltava espaço. Era que não era ela. Na manhã seguinte, meu marido chegou, Abby ainda dormia. Contei tudo para ele. Ele ficou em silêncio por um tempo e disse, e agora, o que a gente faz? Eu não respondi, ainda não. Mas eu já sabia. Porque tem uma diferença entre dar a outra face
e rejeitar uma garota de 16 anos que só queria estar junto. E eles escolheram rejeitar. Eu não gritei, mas eu tomei uma atitude. Na manhã seguinte, meus pais acharam uma carta na porta e começaram a gritar, na minha família. Isso já bastava para me chamarem de exibida. Ninguém mais fez faculdade. A maioria nem terminou o ensino médio de primeira. Eu era a única que estudava até nos comerciais da TV. Quando eu tinha 12 anos, meu pai começou a brincar, meio brincando mesmo, dizendo que eu não era filha dele, e dava risada depois. Uma vez, ouvi ele brigando com minha mãe achando que eu estava dormindo. Ele perguntou se ela já tinha traído ele. Disse que sempre achou estranho eu não parecer com ninguém da família. Não dormi direito naquela noite. Nunca perguntei nada sobre isso. Nem hoje. No ensino médio, a Janelle já era a queridinha da família. Falava alto, era simpática, tirava notas mais ou menos, mas sabia transformar qualquer erro numa história engraçada. Todo mundo gostava dela. Ela sabia até chorar na hora certa, e sempre fazia parecer que cuidava de mim. A irmã desajeitada que não sabia brincar, chamava de doutora estranha na frente de todo mundo. Quando virei médica de verdade, ela trocou para doutora rica. Então, um tipo de progresso. Quando ganhei bolsa de estudos para a faculdade, meus pais ficaram quietos. Nada de comemoração, nem abraço. Minha mãe só perguntou quem ia querer casar comigo, já que homem não gosta de mulher mais inteligente que ele. Eu disse que talvez eu nem casasse. Ela não riu, não me deram nenhum apoio. Trabalhei como garçonete na faculdade de medicina, pegava os piores turnos, chegava em casa com os pés doendo, morta de cansaço, e minha família achava que eu estava vivendo um sonho. Eles nunca vieram me visitar, nem uma vez. Anos depois da segunda residência, consegui um emprego fixo. Foi a primeira vez que senti que talvez estivesse dando certo. Conheci meu marido num plantão noturno. Foi romântico. Se você achar cansaço compartilhado romântico. Depois conseguimos nos mudar para um lugar onde a gente não precisava comer só miojo. Aí começaram os pedidos. Você pode pagar a conta de luz? Pode assinar esse contrato? Pode perguntar pro seu amigo médico sobre um caroço nas costas do tio Pet? Eu ajudava sempre que podia, quase sempre sem pensar duas vezes. Quando meus pais estavam perto de se aposentar, sem um centavo guardado, eu ajudei. Eles nunca tiveram casa própria, sempre alugaram, com dívidas, desculpas do ano. Comprei uma casa simples com 2 quartos e dei a chave para eles. Falei que era um presente que eu pagaria a hipoteca. A casa está no meu nome, mas eles moram lá como se fosse deles. Eu pago aluguel, conta, remédio, o que precisa. Tenho acesso ao plano de saúde, então eu ajudo. Sempre ajudei. Nunca disse não, até pouco tempo atrás. Alguns meses atrás, a Janelle ligou, disse que a filha dela, a Lily, a menina perfeita que nunca erra, foi aceita num acampamento de verão de ciência. Ela puxou você, disse a Janelle, como se fosse um elogio. Isso pode mudar a vida dela. Perguntei quanto. 1.200. Ela falou, mas vale a pena. Foi aí que eu parei de ouvir. A Abby nunca foi em um acampamento assim, não porque não podia. Ela só nunca pediu. Ela é prática, cuidadosa, nunca pediria um valor assim pra mim, mesmo podendo. Falei não pra Janelle, com calma, mas direto. Disse que já pago a casa, os remédios, as emergências dos nossos pais, que ela podia tentar pedir bolsa, ou parcelar. Ela mudou o tom na hora. Nossa, deve ser bom ter tudo e ainda ser mão de vaca. Ela é sua sobrinha. Você tá com inveja porque a Lily vai mais longe que a Abby. Essa parte seria engraçada, se eu já não tivesse escutado minha mãe dizendo algo parecido dias depois, achando que eu não estava ouvindo, que eu estava atrapalhando a Lily. Como sempre, atrapalhei a Janelle, sendo a inteligente que fazia os outros parecerem burros, só por existir. Não discuti, não expliquei nada, só disse não, e foi sério. Isso foi 3 semanas antes do Natal. A Abby estava animada pro jantar de Natal. Disse que se sentia adulta por ter ganhado confiança para ir dirigindo sozinha. Arrumou a mala para dormir lá. Embrulhou presentinhos pros primos pequenos. A gente entrou no carro e foi embora antes que eu entendesse tudo o que ela disse. Mas não importava. Eu já conhecia os maiores clássicos da família. Quando chegamos em casa, meu celular já estava vibrando. Ignorei, mas ele não parava. Tocou de novo. De novo, na 6ª vez eu atendi. Como você teve coragem? Gritou minha mãe. Nada de oi, nada de pausa, nenhuma palavra sobre a Abby. Você ficou louca.
Afastei o celular da orelha. Mesmo assim, dava para ouvir meu pai gritando no fundo. Se você fizer isso, você não é mais nossa filha. Eles não perguntaram por quê, não quiseram saber o que aconteceu, nem falaram da Abby, nem uma vez. Desliguei, continuaram ligando. Janelle começou a mandar mensagem. Uma delas dizia: "Isso vai acabar com a sua reputação, pensa na sua carreira. Querida, meus pacientes não se importam com onde meus pais moram." À noite, meu celular parecia que tinha quebrado. Tinha 32 chamadas perdidas, 14 mensagens de texto, 3 recados de voz. Um primo ainda teve a cara de pau de mandar: "Não é da minha conta, mas isso parece exagerado. Você só tem uma mãe." Não respondi nenhuma. Na manhã seguinte, bateram na porta. Olhei pelo olho mágico. Claro, era minha mãe, parada na minha varanda, com o mesmo roupão felpudo, segurando a carta de despejo, toda amassada e molhada, como se ela tivesse apertado aquilo por horas. Abri a porta, mas não chamei ela para entrar. Ela não esperou. "Você tá mesmo fazendo isso?" ela falou, quase cuspindo as palavras. "Depois de tudo que fizemos por você?" Fiquei quieta por um segundo. Aí falei baixinho: "Você quer dizer a casa que eu comprei para vocês? As contas que eu paguei? O plano de saúde que eu fiz porque o Medicare não cobria seus remédios?" Ela hesitou um segundo, mas se recuperou rápido. Olhou firme para mim. "Nós criamos você, demos tudo para você. E vocês nem deixaram minha filha jantar", eu falei. Ela se calou por um instante, mas logo voltou ao normal. "Não exagera, não tinha cadeira suficiente. Tinha 28 pessoas lá, até vizinho." Ela apertou os lábios. Eu continuei: "Eu não mandei aquela carta para ser cruel, mas se vocês acham que podem tratar a Abby como se ela fosse descartável..." "Ah, pelo amor de Deus." Ela cortou, irritada. "Para de agir como se a gente fosse monstro. Quem tá destruindo a família é você, por causa de um mal-entendido. E agora ainda tá ameaçando os próprios pais." Ela levantou a carta como se fosse uma prova. E aí, como se estivesse num teatro, rasgou a carta no meio, na minha frente. "Pronto", ela falou. "Resolvido. Agora, se quiser nosso perdão, paga o acampamento da Lily e para com essa birra." Ela sorriu como se tivesse dado fim no problema. Mas eu fiquei em silêncio, porque naquele momento eu percebi: eles nunca me levaram a sério. Nunca. Nem quando eu era criança. Nem quando virei médica. Nem agora. Para eles, eu ainda era a menina esquisita, que gostava de ciência e devia ser grata por qualquer migalha. A menina que eles invejavam, mas nunca respeitaram de verdade. Eles achavam que eu não ia ter coragem de continuar. Mas estavam errados. Deixei minha mãe sair da varanda, reclamando sozinha como se fosse a mocinha de um drama triste. Fechei a porta devagar, em silêncio. Mas, na minha cabeça, o próximo passo já estava decidido. O plano odontológico, as contas, todos os sacrifícios que eu fazia sem falar nada. O advogado nem hesitou. "Você quer um despejo oficial, certo?" Ele perguntou, como se fosse sobre o tempo. Eu balancei a cabeça. O aviso foi enviado naquela mesma semana. 60 dias, papel carimbado, com assinatura. Dessa vez, eles não podiam rasgar e fingir que não existia. Continuei pagando a casa. Não ia deixar meu nome sujo por causa disso. Mas o resto, eu cortei tudo: luz, TV, plano de saúde. Eles sentiram o que é viver sem ajuda. 2 semanas depois, alguém bateu na minha porta. Era a tia Elaine, aquela que eu achava que era do bem. Ela trouxe uma lata de biscoitos e um olhar de preocupação que parecia ensaiado. "Kate", ela disse, "só quero conversar." Deixei ela entrar. Eu já sabia o motivo da visita. Sentamos na cozinha, fiz chá. Mas nenhuma de nós tomou. "Isso não parece com você", ela falou. "Foi só um mal-entendido quando seus pais foram expulsos." Eu ri, mas foi um riso seco. Contei tudo pra ela: a casa no meu nome, as contas pagas, o Natal onde eles chamaram 28 pessoas, até vizinho, mas não deixaram minha filha ficar. Ela ficou branca. "Eu não sabia", ela disse. "Eles não te contaram", eu respondi. Ela foi embora parecendo não conseguir esquecer o que tinha escutado. 3 dias depois, recebi uma mensagem dela: "Agora eu entendo." Uma semana antes do prazo final, meu advogado me ligou. "Eles não saíram, então vamos continuar", eu disse. Anunciei a casa no mesmo dia. Coloquei um preço justo, não queria lucrar, só queria acabar logo.
Apareceu um comprador rápido. Famílias adoram aquela região. Mas só comprariam se a casa estivesse vazia. Posse imediata. Meu corretor lembrou. Eu disse que não iria no dia da saída. Os novos donos resolveram isso na justiça. Dizem que foi feio. Mas o que veio depois foi pior. Janelle, claro, acolheu meus pais. Minha irmã adora bancar a filha perfeita. Ela até fazia entrevistas com os primos, como se fosse uma celebridade. Disse que eu tinha abandonado nossos pais por causa de um mal-entendido nas férias. 3 semanas depois, ela apareceu na minha porta. Cabelo preso de qualquer jeito, olhos vermelhos. Não dá mais, ela falou, sem nem dizer oi. Eles brigam o tempo todo. Mamãe reclama que a sala é pequena. Papai diz que meus filhos fazem muito barulho. Eles não querem dividir o banheiro. Tô ficando louca. Ela me olhou. Eles precisam alugar alguma coisa. Você pode pelo menos ajudar com o valor do depósito? Não, Janelle, eu disse. Você viu o que fizeram com a Abby no Natal e não falou nada. Essa foi a sua escolha. Essa aqui é a minha. Ela piscou, virou as costas e foi embora. Uma semana depois, ela também colocou eles pra fora. Meus pais foram parar num lugar alugado, pequeno, velho, sem conforto. 2 cômodos, um aquecedor, uma escada torta. A aposentadoria mal dava para pagar o aluguel e a comida. Acabaram os jantares, as viagens, o cruzeiro de aniversário. Eles tentaram se fazer de vítimas com a família. Disseram que eu cortei contato sem aviso, que eu era fria, instável. Mas eu já tinha conversado com os tios e primos. Mostrei as contas que paguei. Reenviei a carta de despejo, com carimbo e tudo. Um primo só respondeu, uau, outro mandou um emoji de curtir. A família não correu para ajudar. E eu também não. 2 meses depois, eu e Abby estávamos sentadas na varanda, tomando chá gelado. Sem planos, sem visitas, só uma tarde calma. Ela disse, nem sinto falta deles, sabia? Eu também não, respondi. Meu celular vibrou, número desconhecido. Abri sem pensar. Espero que esteja orgulhosa do que fez. Deletei na hora. Eles devem mandar de novo. Abby comentou. Eles sempre mandam. Eu disse. Mas agora isso não é mais problema meu. E não era mesmo. Eles disseram que não tinha lugar para Abby na ceia. Agora não tem mais espaço para crueldade, controle ou chantagem nas nossas vidas. 2 anos se passaram. Eles ainda moram naquele lugar caindo aos pedaços. Culpam todo mundo, menos a si mesmos. Abby está ótima. Estuda o que ama. O dinheiro da venda da casa pagou muito mais do que só a faculdade. Trouxe paz para ela. Para mim, um encerramento. Eu não atendo mais as ligações. Não mando mais dinheiro. Durmo tranquila. Eu protegi minha filha. Finalmente, escolhi ela. Mas me diz, fui longe demais, ou fiz o que precisava ser feito? Deixa sua opinião nos comentários. E se quiser mais histórias assim, não esquece de seguir e tocar o sininho.